Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um boletim informativo político, né? E hoje eu trago aqui a respeito dos Estados Unidos que voltou a atacar o Brasil e podemos ter novas taxações a qualquer momento. Para surpresa de zero pessoas, as fortes alianças com países comunistas e ditaduras ao redor do mundo pode colocar o Brasil em uma crise sem precedentes. E vamos abordar tudo o que está acontecendo que a grande mídia não mostra para vocês. Então, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Ana Paula e esse é um canal independente. Eu trago aqui a minha opinião, eu trago as notícias, eu trago minha análise. E se você curte esse tipo de conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o joinha no vídeo para nos ajudar, compartilhe o vídeo, gente, com todo mundo que você conhece, para que as pessoas possam abrir a mente também e ter novas perspectivas sobre algum fato político, né? Ter opiniões independentes, não ficar só naquele efeito bolha, naquele efeito de massa que é vendo mídias compradas. Então é importante vocês compartilharem. Eu conto muito com o apoio de vocês, tudo bem? Também vamos abordar aqui nesse boletim: deputado petista é afastado do cargo e mostra que mesmo com todos os problemas aí estruturais que temos no Brasil, a esquerda ainda consegue ser punida. Se é teatro ou não, saberemos. Mas eu vou te mostrar o que levou a base aliada de Lula a ter sérios problemas. Pois isso demonstra que a direita está mais viva do que nunca. E agora eu vou perguntar: você acha que a justiça tem o mesmo peso para todos os lados? Seja bem sincero, com base em todos os fatos que você vem acompanhando, independente da sua ideologia política. Realmente, acompanhando tudo, você acha que a justiça ela realmente é justa? Deixe sua opinião aí, porque ela é muito importante para nós. E vamos mostrar aqui uma ação contra a Janja e os filhos de Lula que acabou sendo arquivada, deixando a população completamente indignada. Eu já vou mostrar aqui tudo para vocês e eu já começo com essa notícia da Folha de São Paulo. Compartilhar aqui rapidinho a minha tela para vocês verem. Folha de São Paulo noticiou: Justiça arquiva a ação que acusava Janja e filhos de Lula de usar aviões da FAB, que é a Forças Aéreas Brasileiras, de forma irregular. A juíza diz que a acusação se baseou apenas em reportagens e não apresentou provas de ilegalidade. Então, a Justiça Federal em Brasília rejeitou uma ação popular na terça-feira, dia 15 de julho, que acusava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de permitir que seus familiares usassem de forma irregular aviões da Força Aérea Brasileira. O processo foi movido pelo deputado estadual Carmelo Melo, do PL do Ceará. Ele dizia que os filhos de Lula, Fábio Luiz e Luiz Cláudio, e a primeira-dama Janja teriam viajado em aeronaves oficiais sem ter cargo público ou missão oficial. E para ele, isso desrespeitaria princípios da administração pública, como moralidade e também impessoalidade. A juíza Iolete Maria Fialho de Oliveira, responsável pelo caso, considerou que não havia provas suficientes para que a ação seguisse adiante. Ela afirmou que as acusações se baseiam apenas em reportagens jornalísticas, sem qualquer documento oficial ou evidência concreta de que houve irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos. A magistrada também destacou que os atos do governo têm uma presunção de legalidade, ou seja, são considerados corretos até que se prove o contrário. Segundo ela, essa presunção não foi quebrada no caso. E com isso, a ação foi encerrada sem julgamento do mérito. A decisão ainda pode ser revista por instâncias superiores. E aí eu quero ver aqui com vocês o que vocês pensam a respeito disso. Por isso que eu perguntei, né? Vocês acham que a justiça, ela realmente é justa? Ela olha todos os lados da mesma forma, né? Porque quando a gente vê isso daqui, eu vou falar um pouquinho para vocês essa notícia de que eu acabei de mostrar aqui na tela, né? Que mostra a justiça arquivando um processo, uma ação que acusa a primeira-dama, Janja, os filhos de Lula a usar os aviões da FAB indevidamente, né? Isso revela uma inquietante parceria entre executivo e judiciário. Sabe por quê? Porque é uma prática que ameaça a independência institucional e a confiança pública.
Conforme essa reportagem que eu acabei de mostrar para vocês, da Folha de São Paulo, essa acusação alegava o uso irregular de aviões da Força Aérea Brasileira por membros da família presidencial. Reparem que o processo foi encerrado sem nenhuma investigação aprofundada, porque as provas são apresentadas durante o processo, ouvindo as testemunhas, mostrando os documentos. Não quis nem saber. O que poderia ser crime de uso indevido de recurso público virou um nada a declarar judicial, sem explicações satisfatórias à sociedade. Vamos fazer um comparativo da justiça sobre Bolsonaro versus a justiça sobre Lula. Começando com o critério de inquéritos políticos, né? Na gestão do Bolsonaro, o que aconteceu? O STF abriu inquéritos, como o exemplo da fake news, contra apoiadores bolsonaristas, medidas duras e perfil de controle. Como que são os inquéritos políticos na gestão do Lula? Ações políticas e familiares do governo Lula são rapidamente arquivados. Percebem? Agora vamos falar do critério de imparcialidade percebida. Na gestão do Bolsonaro, o STF acusou de atuar politicamente, não é? Exemplo, investigações sobre atos antidemocráticos, entre outras coisas. Como que é na gestão do Lula a imparcialidade percebida? O STF até agora é percebido como parceiro. Ele é parceiro dos indicados políticos. Um exemplo foi a Janja agora e os filhos, entre outros casos, né? A gente vê o André Janones, que eu vou falar dele daqui a pouco também, deputado, no caso da rachadinha. Tudo bem fechar acordo de devolver o dinheiro da rachadinha para a Câmara, para não ser acusado de forma penal. É o que a gente vê. Essa é a imparcialidade percebida quando olha a gestão Bolsonaro como que era e gestão Lula como que é. Aí pressão ou independência, né? Na gestão Bolsonaro, o Congresso e o Executivo resistiam à judicialização excessiva. Lembra? Foi até que colocaram para pautar o projeto de limitação de poderes do STF. Na gestão do Lula, o STF ele age com menos freio e como uma engrenagem institucional alinhada ao governo. É incrível. Inclusive, quando a gente olha essa questão de pressão, independência, enfim, na gestão Bolsonaro em 2022, o STF julgou a revisão da vida toda como procedente para o aposentado. Vai pagar a revisão da vida toda, é direito do aposentado. Mas aí, quando entrou a gestão do Lula, o mesmo STF cancelou a própria decisão. Olha só o enfraquecimento jurídico no Brasil. Entrou o Lula, questão de apoio ao governo, STF mudou, ele já tinha publicado o acordão. Em março de 2023, o acordão foi publicado com a decisão de dezembro de 2022, que durante a gestão do Bolsonaro, o fim do mandato dele, o STF deu causa ganha na revisão da vida toda para o aposentado. Não, a justiça para os aposentados, é direito. Oxe, onde já se viu? Vai pagar sim, vai pagar. Direito dos aposentados. Mas aí entrou o Lula. Lula tá alegando o quê? Não tem dinheiro, coitadinho, vai quebrar as contas públicas, mas no governo Bolsonaro também alegaram isso. Só que a STF falou, direito dos aposentados, para Bolsonaro. O mesmo processo foi modificado na gestão do Lula. E o STF teve a coragem de reverter a própria decisão em favor do governo. Ele foi lá e falou, aposentado não tem mais direito, não. Vamos pensando bem, analisando assim, né, direitinho. Realmente o aposentado não dá para pagar não, porque senão vai quebrar o país. Foi mais ou menos isso, né? Não foi com essas palavras, mas resumindo, foi mais ou menos isso. Vocês percebem? Ou vocês mesmo assim, com todos esses fatos, não conseguem perceber isso? Consequências reais. Gestão Bolsonaro. Bolsonaristas sendo investigados, manchetes globais, tensões, tarifações, punições, multas altíssimas, mandando encerrar as contas de um monte de gente. Enfim, tudo que você fala, a narrativa, é golpe, 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 não é? Gestão Lula. Quais são as consequências reais? Lula e a família livres de investigação, sem desgaste público, sem exposição. Em resumo, a justiça aplicada não parece igual para todos quando a gente analisa esses fatos, né? Quando a punição bate na porta do campo adversário, parece que a justiça responde com tanto rigor, com tanto ódio, não é?
Mas quando envolve o núcleo do governo aliado, a resposta é branda, quase nula. O problema da imparcialidade, gente, né? A gente vê aí uma confirmação de impunidade seletiva quando eu vejo esse tipo de matéria, igual eu acabei de mostrar da Folha de São Paulo. O arquivamento preserva uma narrativa de proteção às elites políticas. A sensação de bondade judicial cria uma desconfiança de que certas pessoas têm privilégios, poucos enfrentam punição no Brasil de verdade. Só se você for da oposição, aí muda. Credibilidade fica em queda, né? Mas eu acho que eles estão começando a perceber o peso e as consequências dessas ações, porque o judiciário brasileiro ele já enfrenta descrédito. Dados, inclusive da FGV, mostram que quase metade dos brasileiros acreditam que o STF cumpre funções do executivo ou legislativo. Agora, ao arquivar ações que envolvem, inclusive aliados, né, como Lula, a família do Lula, essa percepção só se agrava. Um outro exemplo foi o irmão do Lula, né, no presidente do Sindinap, que está envolvido nos escândalos de fraude do INSS e nem estava sendo investigado. Saiu a própria mídia colocando que ele não estava sendo investigado. Mas como? Se ele tem um cargo altíssimo dentro do sindicato, ele é um representante do Sindinap, que é um dos que mais se beneficiaram com desconto em folha de aposentados. Vocês viram que tiraram, quase ninguém falou sobre o irmão do Lula. STF, ó, quietinho. Aí a gente vê portas abertas para parcerias judiciais. Quando o governo Lula indica amigos do STF para cargos estratégicos e atos de possíveis irregularidades no Planalto são arquivados sem investigação. Cria-se um clube seleto onde poder executivo e judiciário, né, estão juntos e a gente vê que o cidadão fica aí de fora. E aí aqui a gente fala, a justiça é para quem, né? O arquivamento pode até ser justificado tecnicamente, igual eles tentam fazer, mas o ambiente importa. Num cenário onde o judiciário parece se alinhar politicamente, o peso da imparcialidade é rompido. Isso enfraquece a separação entre poderes. O Brasil corre risco de ver o STF agir como executivo paralelo. Né? Tanto que o Congresso, o próprio Hugo Mota, questionou a postura do Lula de recorrer ao STF para anular a decisão do Congresso de derrubar o decreto do IOF. A mesma coisa o Congresso está querendo derrubar o decreto do BPC-Loas, de mudança de regra, que vai endurecer as regras para conseguir o BPC. Aí o governo já não, eu não estou fugindo da minha função. Isso daí cabe ao presidente da República. É alteração de critério de benefício. Isso daí é legislação e depende de aprovação do Congresso, gente. É só ler a lei. Aí a gente olha, né, o controle institucional e a lisura pública. Denúncias de corrupção ou uso indevido de bens públicos têm que vir à luz, porque senão elas são enterradas silenciosamente. A gente vê aí a questão também que afeta, enfraquece a confiança democrática, sem justiça imparcial, a cidadania perde voz, a institucionalidade balança e a democracia se torna uma fachada. Então, é a história da Janja aqui e dos filhos do Lula, usando aviões da FAB e a justiça arquivando a ação sem explicações claras, gente, oferece para mim um exemplo simbólico de aliança incômoda entre governo e judiciário. Enquanto a impunidade para aliados cresce, a gente vê a penalização para adversários se intensificando. Isso é mais do que uma falha institucional, é um risco para a própria democracia. Se a justiça não for verdadeiramente cega, ela será seletiva, e se for seletiva, deixará de ser justiça. Vocês concordam ou não? Vou comentando aí qual é a sua opinião sobre isso. Enquanto isso, uma outra situação que eu quero compartilhar aqui rapidinho com vocês também. A gente falou aqui sobre essa questão de união de justiça com o executivo, mas agora eu quero falar do senador trumpista que quer taxar o Brasil por comprar diesel da Rússia. Os Estados Unidos voltou a atacar o Brasil e podemos ter novas taxações a qualquer momento, gente. Olha só, a matéria saiu no jornal Poder 360, que mostra que o senador trumpista quer taxar o Brasil por comprar diesel da Rússia. Lindsey, ele lidera o projeto de lei que prevê tarifas de até 500%, gente. É muita coisa. Onde a gente vai parar se isso aqui realmente acontecer? Contra países que contribuem com receita do governo russo na guerra contra a Ucrânia.
O senador norte-americano do Partido Republicano da Carolina do Sul disse no domingo, dia 13, que Brasil, Índia e China serão punidos pelos Estados Unidos com mais tarifas se continuarem a importar petróleo da Rússia. A fala se deu durante o programa Face the Nation. Peço desculpa porque eu não sei inglês, então a pronúncia pode estar errada. E ele propõe o estabelecimento de tarifas de até 500% sobre países que contribuem com a receita do governo russo na guerra contra a Ucrânia. A medida visa atingir nações que compraram petróleo, gás e combustíveis fósseis russos. E segundo o levantamento da Nexus, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil importou 8,3 bilhões em diesel em 2024, sendo 65% provenientes da Rússia, equivalente a 5,4 bilhões. Então o volume foi o maior já registrado. E a Rússia respondeu por cerca de 40% do total das importações brasileiras de diesel no ano, superando inclusive fornecedores tradicionais como Estados Unidos e Índia. Então, ele falou que China, Índia e Brasil compram petróleo, derivados e outros produtos da Rússia. Esse é o dinheiro que Putin usa para prosseguir com a guerra, disse o senador. Vocês vão sofrer muito se continuarem ajudando Putin. Então, o recado tá dado. E aí, enquanto isso, a gente vê aqui, ó, Trump volta a defender Bolsonaro. Nesse cenário conturbado, gente, olha só, não é que ele seja meu amigo, é alguém que eu conheço. Ao ser informado sobre o pedido de condenação do ex-presidente brasileiro pela Procuradoria-Geral da República, o republicano afirmou que Bolsonaro não é um homem desonesto e que acredita se tratar de uma caça às bruxas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira do dia 15 de julho, ao ser questionado por repórteres após ser informado sobre o pedido de condenação apresentado pela PGR. E em sua fala, Trump disse que Bolsonaro não é que ele seja amigo dele, mas alguém que ele conhece. Ele também voltou a afirmar, sem apresentar provas, que o julgamento do Bolsonaro no STF seria uma caça às bruxas. A declaração foi feita numa esteira de imposição de tarifa de 50% a produtos brasileiros para o Washington, anunciado na última quarta-feira do dia 9, que deve entrar em vigor no próximo dia 1º de agosto. Em carta, Trump associou a adoção das taxas diretamente aos processos em que Bolsonaro é réu. Então, a gente vê, né, o que está acontecendo lá fora. E olha só, enquanto isso, o que acontece aqui dentro? O Conselho de Ética da Câmara suspende mandato de André Janones por 90 dias por ofender Nicolas Ferreira. Olha o posicionamento da esquerda. A esquerda, quando você não tem argumento, você ataca, né? Você xinga. Por quê? Porque você não tem argumentos. É igual aqui no canal. Eu venho, gente, eu trago os fatos para vocês. Eu trago as matérias, trago os fatos, trago a minha opinião. Aí, quando a pessoa não concorda, em vez dela debater de forma democrática, de trazer o seu posicionamento político, do porquê que ela discorda, até pra gente realmente entender, porque quantas vezes a gente pode mudar de opinião, né? Tudo depende dos argumentos, dos fatos apresentados. Mas a pessoa, ela não tem argumento nenhum. Ela vem o quê? Com xingamentos, com ofensas, e aí a gente percebe o perfil da pessoa. Quando a pessoa não tem um argumento válido, nem ela sabe o porquê que ela acredita, ela tá cega, ela tá numa bolha e ela não aceita nenhum questionamento contrário, né? Meio perfil ditador mesmo. Ela vem com ofensas, por quê? Porque ela não consegue dialogar, ela não consegue debater, ela não consegue trazer fatos. Então ela vem e ela xinga. E a gente vê a esquerda nesse cenário. E aí aqui o G1 trouxe a matéria, ele noticiou, né, que o Conselho de Ética da Câmara suspende o mandato do André Janones por 90 dias por ofender Nicolas Ferreira. O André Janones é aquele caso que eu estava falando da justiça imparcial, que o André Janones, ele foi acusado aí de rachadinha, aí ofereceu um acordo para devolver mais de 100 mil para a Câmara em troca de não ser acusado formalmente. E estava tudo certo, com o aval da justiça. Por que a oposição não pode fazer acordos também e para se livrar de processo penal? Não é estranho só de um lado o poder? É o que a gente vê que acontece. E o deputado federal, ele se defendeu dizendo que trata Nicolas dessa maneira por falas transfóbicas dele em 2023. Então aqui o deputado André Janones, ele é do Avante de Minas Gerais, ele teve seu mandato como deputado federal suspenso por 90 dias depois de ter proferido ofensas homofóbicas
contra o deputado Nicolas Ferreira, do PL, durante sessão no plenário da Casa na última semana. A suspensão do mandato é cautelar e ocorre em ritmo mais célere do que as representações comuns do Conselho de Ética. A representação contra Janones foi apresentada pela direção da Câmara dos Deputados, da mesma forma como ocorreu com o deputado Gilvan, da Federal, do PL, após ofender a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. E durante sessão da Câmara do dia 9 de julho, Janones provocou o Nicolas, seguido de bate-boca entre ele e deputados do PL. Janones se justificou, afirmando não se tratar de homofobia. De maneira irônica, ele afirma que trata Nicolas como Nicole para atender pedido do próprio deputado. Janones fazia referência ao discurso de Nicolas na tribuna da Câmara em 2023, no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, com falas transfóbicas. E na ocasião, Nicolas afirmou que, em tom de deboche, que tinha lugar de fala para tratar do Dia Internacional da Mulher por estar usando uma peruca. Hoje me sinto mulher, deputada Nicole. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, disse. E Janones afirmou que desde então se refere a Nicolas apenas como Nicole. Ele não usou a tribuna novamente para retirar. Até que ele peça desculpas ou fale que não é mais Nicole todas as vezes que me refiro a ele, em respeito à maneira como ele se identifica, eu sempre me refiro no gênero feminino, afirmou Janones em sua defesa. Apesar disso, a defesa de Janones não convenceu o colegiado. O relator Fausto Santos Júnior afirmou que Janones quebrou o decoro. O emprego dessas palavras como forma de xingamento reforma estigmas históricos, normaliza o preconceito e perpetua a marginalização dessa população no espaço público e institucional. E o Janones alega ter sofrido agressões depois das ofensas proferidas a Nicolas. Ele disse ter sido cercado por 12 deputados do PL. De repente eu começo a levar chutes e não eram de brincadeira. Eram muito fortes nas minhas pernas, pela frente e por trás. Então aqui, gente, ele faz uma denúncia contra os deputados, diz que foi apalpado, ele protocolou uma representação do mesmo Conselho de Ética e apresentará 8 minutos em vídeo das agressões e ofensas que sofreu. Então a defesa do deputado também disse que ele sofreu agressões verbais de cunho homofóbico. E então tá aí, eu quero saber de vocês qual é a sua opinião sobre tudo isso. Vão comentando aí, esse foi o boletim de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Comentem bastante, compartilhem e até o próximo boletim.